tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Se inscreva no meu canal no YouTube ou então me siga no Instagram. Lá teremos postagem e teremos também algumas videoaulas que tem aqui no meu canal no YouTube e também tem no Instagram, tá bom, gente? Não esqueça de dar aquela curtida. Se quiser comentar, desde que não falte com respeito. E no mais era isso. Bom, na aula de hoje a gente vai falar alguns princípios sobre a geografia. Qual que é o objetivo de estudar a geografia e por que da importância de estudar a geografia? Bom, eu sou suspeito para falar, como professor de geografia, óbvio que eu vou puxar a sardinha para minha brasa, mas a geografia tem sido bastante importante, não apenas para se localizar, para decorar mapas ou decorar capitais, como sempre escuta aquela perguntinha básica: ah, você é professor de geografia? Então você deve saber a capital do Azerbaijão, do Turcomenistão. Não, gente, geografia não é só para saber capitais ou se localizar, embora também faça parte, mas a geografia estuda muitas coisas. Estuda a dinâmica do espaço geográfico, o que tem acontecido nessa dinâmica, por exemplo, acontecimentos políticos, econômicos, fenômenos climáticos. Então, o campo da geografia é um campo muito amplo. Na verdade, a geografia ela estuda o espaço geográfico, que é aquele espaço que é interação entre o homem e a natureza, onde o homem modifica não só as formas visíveis, mas também no campo da economia. Então, as mudanças econômicas, as mudanças políticas têm a ver com a geografia, é esse espaço geográfico onde a gente vive. E aí, dentro desse espaço geográfico, vai ter vários outros ramos que a geografia vai estudar, como as paisagens, os lugares, outros ramos da geografia, a cartografia, que estuda o mapa, a climatologia, que estuda as dinâmicas do clima, e por aí vai. Então, o campo da geografia ele é bastante amplo. Então, a aula é mais só para explicar um pouco o resumo do que a geografia aborda, algumas teorias que foi utilizado ao longo da história na geografia. É uma ciência que é antiga, desde a Grécia Antiga já se tinha conhecimento geográfico, mas ela foi aprimorada mesmo a partir do século XVIII na Alemanha e também na França, no século XIX. Então é uma ciência que tem uma certa história, tá bom, gente? Espero que vocês curtam a minha aula e no mais, qualquer dúvida estarei à disposição. E no mais, vocês se cuidem e fiquem bem. Abraços. Bom, dando sequência então ao nosso segmento, explicando um pouco sobre os conceitos, os princípios, o que a geografia estuda. Então a gente vai estudar algumas questões, qual que é a importância da geografia e qual que é o principal objeto de estudo dessa ciência maravilhosa que é a geografia, tá bom, gente? Então vamos dar a sequência. Bom, aqui tem algumas explicações da geografia, né? A geografia é a ciência que estuda a distribuição dos fenômenos físicos, biológicos e humanos pela superfície da Terra e a causa dessa distribuição em relação desses fenômenos. O que seriam esses fenômenos? Os acontecimentos que acontecem no... Eu estou sendo redundante agora, mas os acontecimentos que ocorrem no nosso planeta. Por exemplo, um desastre natural, ou a queda de um presidente, alguma mudança de algum país, alguma guerra, são alguns exemplos desses fenômenos, né? Que, como diz o Martoni, pode ser a geografia descritiva, né? A geografia descritiva, ela é uma geografia que era muito comum antigamente, que era a geografia que a gente decorava muito os rios, as vegetações. Ela ainda tem essa parte descritiva, só que não adianta apenas descrever, a gente precisa também entender um pouco, né, essas relações. E a geografia também ela pode ser considerada uma ciência, a síntese de todos os fenômenos que ocorrem na Terra, como foi falado, os fenômenos que têm ocorrido, uma mudança climática, um desastre natural, uma guerra, enfim, são alguns exemplos como o geógrafo alemão Humboldt, um dos grandes percussores da geografia moderna, que foi surgida na Alemanha a partir do século XVIII, tá bom, gente? Aqui o Andrade, ele fala que a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, que é o principal objeto de estudo da geografia. É aquele espaço que é produzido pelo homem ao intervir no meio natural, ou seja, o homem ele acaba intervindo no meio natural. Embora a natureza tenha força, o homem ele acaba intervindo no meio natural, adaptando a sua exploração, utilização dos seus recursos, segundo as formas institucional e a disponibilidade cultural, técnica e econômica que dispõe. Tá, horas, mas o que é isso, professor? Por que tá tão difícil? Bom, na verdade, assim, simplificando o que o Andrade fala, o espaço geográfico é aquele espaço que o homem ele acaba modificando para satisfazer as suas necessidades. Por exemplo, a transformação de um produto, ou a transformação de um recurso natural de um produto, a transformação de um lugar que era inabitado em virar uma cidade. São alguns exemplos, né, dessas mudanças que o homem faz no meio, certo, gente?
Então, já o Manuel Corrêa de Andrade, ele também fala assim, que o espaço natural é aquele espaço que resultou da própria evolução das condições natural, sem que haja interferência da ação do homem. Um exemplo, uma floresta onde o homem ainda não se apropriou, é um exemplo de espaço natural. O oceano, ele não se apropriou ainda, são alguns exemplos de espaço natural. O espaço geográfico, que é o campo onde a geografia estuda, é aquele que é produzido pela sociedade, né, de acordo com o nível de desenvolvimento e com o sistema econômico e sociais dominantes. Então, ele é produzido visando alcançar determinados fins, aquele que interessa ao sistema ou a formação econômico-social dominante. Aí, dentro desse espaço geográfico, vai ter vários espaços geográficos diferentes. O Milton Santos, que é um geógrafo muito famoso aqui no Brasil, ele, na verdade, ele usa um outro termo, que é a formação socioespacial, que a partir das técnicas, do meio técnico científico, o homem vai modificando o seu espaço. Aí, dependendo do grau de técnica, o grau até de financeiro, cada espaço pode ser modificado de uma maneira. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, a cidade de Dubai. É uma cidade que foi altamente modificada. Por quê? Porque as pessoas que modificaram aquela cidade tinha bastante o quê? Tinha a utilização da técnica, dos fins tecnológicos e também tinha dinheiro para transformar um lugar que era num deserto e se transformar em uma grande cidade. É algum exemplo. E também hoje em dia também tem o conceito do cyberespaço, que é a nova dimensão do espaço, que é proporcionada pelas redes de informação, que é o espaço virtual. É o espaço a partir das ligações, das redes virtuais. Hoje em dia a gente consegue, os acontecimentos ocorrem num piscar de olhos a partir desse cyberespaço. Então a dinâmica do nosso espaço tem sido muito mais acelerada nesse cyberespaço. Tem até uma música do Gilberto Gil que fala um pouco sobre esse fenômeno, que é o cyberespaço, a questão da modernização, certo, gente? Aqui tem então três exemplos, né, do espaço natural, aquele espaço que não é modificado pelo homem, o espaço geográfico, é um exemplo clássico, é uma cidade, um país, onde acontece, né, a transformação que o homem modifica esse espaço, e o cyberespaço a partir das relações virtuais, tá bom, gente? Aqui tem um mapa conceitual. Eu não vou dar muito exemplo desse mapa, ele parece um pouco uma salada mista, mas mostra como que o espaço geográfico, na verdade, ele é bem amplo, né? Um exemplo, ali ele dá até um exemplo da cidade de Jundiaí, é um exemplo de espaço geográfico. Tem um ritmo de vida, a sociedade naquela cidade tem um modo de vida, a forma como foi modificada, ela foi modificada a partir de recursos naturais, a partir de toda uma técnica científica, e ali mostra mais ou menos como que ocorre o espaço geográfico naquele local, a relação do homem, a percepção, quais as atividades econômicas. Por exemplo, cada espaço geográfico pode ocorrer de maneiras diferentes. Isso vai depender do que? Da técnica e também dos recursos que esse homem tem para modificar esse espaço. Ele pode modificar de uma maneira grande ou de uma maneira pequena, vai depender desse grau, tá bom, gente? Aqui tem algumas teorias da geografia que mostram que o espaço, geográfico ele é importante, mas dependendo das condições naturais, ela pode ou não determinar esse espaço geográfico. Então tem duas teorias que ficaram muito famosas dentro do campo da geografia. Uma é o determinismo geográfico, uma teoria que foi produzida pelo Ratzel, que era um geógrafo alemão. Ele fala muito da teoria, ele se baseia muito na teoria do Darwin, né, que era um evolucionista, que ele fala assim, que é o determinismo geográfico. O que é isso? Que as condições ambientais e naturais, elas meio que são determinantes para que tal lugar, tal espaço seja mais desenvolvido ou menos desenvolvido que o outro. Então, assim, ó, por mais técnica que utiliza, de acordo com a teoria do Ratzel, o meio natural sempre determina as condições do local. Essa teoria, ela tem algumas controvérsias. Por exemplo, inclusive foi muito utilizada para justificar a colonização dos povos, por exemplo, aqui na América Latina, na África, na Ásia. Era muito comum o pessoal usar, como as condições naturais da Europa é diferente da África, então teoricamente a gente é mais civilizado, a gente tem mais recursos e vamos explorar os lugares teoricamente mais quentes que tem menos recursos. Então essa teoria, ela infelizmente ela foi utilizada de uma maneira muito errada por algumas pessoas, né? Para falar que o meio natural que acaba determinando o espaço geográfico. Inclusive mostrar por que tal espaço é melhor do que o outro, enfim. São alguns desses exemplos. Já o possibilismo geográfico, que é uma teoria proposta pelo Paul Vidal de Lablac, que era da geografia francesa no século XIX, ele fala do possibilismo,
que ele fala que as pessoas poderiam atuar no meio, modificando e determinando seu desenvolvimento, seja o meio natural, e esse meio natural pode oferecer possibilidades, e a utilização depende dos costumes e da técnica. Ali eu posso voltar aquele exemplo que eu falei da cidade de Dubai, que era uma região, a cidade de Dubai fica numa região que era num deserto, teoricamente as condições naturais no deserto não são tão favoráveis, mas mesmo com essas condições naturais não tão favoráveis, naquele local, naquele deserto, possibilitou ter uma grande cidade, que é o caso de Dubai. O mesmo ocorre, por exemplo, em Las Vegas, que também é uma cidade que fica no meio do deserto, onde as condições naturais não são tão favoráveis. Mas graças à utilização de técnicas e recursos, eles conseguiram, por exemplo, criar uma grande cidade. Então são alguns exemplos do que o Paul Vidal de la Black fala sobre o possibilismo, que o homem ele consegue modificar o seu espaço natural, independente das condições desse espaço, tá bom, gente? Outros conceitos também são bastante importantes na geografia. Como eu falei, o principal objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Mas dentro desse espaço geográfico tem outros conceitos muito importantes. Um desses conceitos é o lugar, é a porção ou parte do espaço onde vivemos, identificamos. Um exemplo clássico, o meu quarto pode ser um lugar, a sala da casa pode ser um lugar, o bairro onde você mora pode ser um lugar, é aquilo que vocês convivem, que você se identifica, aquele lugar, aquele espaço que vocês gostam de ficar, né? São alguns exemplos. A paisagem é tudo aquilo que nós vemos, que está a nossa percepção, aquilo que a gente consegue perceber. Aí tem a paisagem natural, que é formada por elementos naturais, como é a floresta, a cachoeira, ou pode ser uma paisagem cultural, aquela que é modificada pelo homem. Um exemplo, a rua, a igreja, a cidade, é uma paisagem cultural, tudo aquilo que a gente percebe, tá bom, gente? O território é um espaço que é definido e limitado por relações de poder, dominação, apropriação que ele se instala. Um exemplo é a nossa casa pode ser um território, por quê? Porque tem uma cerca que ela delimita o nosso espaço. E lá tem uma lei, opa, essa casa é minha, ou seja, esse território é meu. Quem quiser entrar no meu território vai ter que pedir autorização. Não pode invadir, por exemplo, a minha propriedade. Então, o território é um espaço que é demarcado por leis. Ou também, às vezes, não pode nem ser por leis, mas às vezes pode ser por poder. Um exemplo é território controlado por guerrilheiros. Através desse domínio, eles conseguem controlar certos territórios. Quando há uma guerra onde um país consegue controlar o outro, são exemplos também de territórios, né? A partir das relações de poder. E região é um espaço ou uma área que foi separada seguindo alguns critérios. Então, são lugares que têm características semelhantes, seja elas culturais, naturais ou econômicas. Um exemplo aqui, as regiões do Brasil, que tem a região sul, ela tem alguma característica em comum. Por exemplo, os três estados que fazem parte da região sul, eles têm algo em comum. Por exemplo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o clima mais frio comparado com o resto do Brasil, é um exemplo de uma semelhança, certo? É uma região que recebeu bastante imigrantes da Europa, da Ásia, é outro exemplo, então elas têm algo em comum, tá bom, gente? Bom, aqui tem algum dos campos de estudo que a geografia ela estuda. Então, a geografia, na verdade, ela estuda vários elementos. Ela é uma mistura de várias ciências. Tem a geografia geral, né, que se preocupa com os fenômenos, os acontecimentos, né, de uma forma mundial. A geografia regional, que ela aprende a uma área restrita da superfície. Por exemplo, estudar o continente americano ou estudar, por exemplo, a região sul. A geografia física, aquilo que é muito comum, estuda o espaço natural. Um exemplo, o clima, o relevo, é, o meio ambiente, são alguns dos exemplos da geografia física. A geografia humana analisa o homem, seu relacionamento com o meio geográfico. Um exemplo, os acontecimentos políticos, uma guerra, uma mudança econômica. A própria geografia econômica, ela estuda a produção, a circulação, a distribuição de riqueza ou a desigualdade das riquezas, né, que ocorre no nosso planeta. Aí já na geografia física e geografia humana tem sempre uma certa divisão, mas no fundo elas no fundo acabam se misturando. Na geografia física ela tem várias divisões, tem a geomorfologia, que ela estuda o relevo, as formas de relevo, as modificações do relevo, até porque esse relevo ele não é estático, ele modifica ao longo do tempo. Climatologia, que estuda o clima, e também estuda as mudanças climáticas. Hidrologia, estuda as águas superficiais. A cartografia, que estuda os mapas, estuda os elementos dos mapas, os fatos geográficos dentro dos mapas. Por exemplo, a cartografia tem sido bastante utilizada para representar, por exemplo, os casos de Covid no Brasil, as diferenças. É um exemplo do que a cartografia estuda.
A biogeografia, que estuda a distribuição dos animais, vegetais na superfície terrestre. Então, esse é o campo da geografia física. E na geografia humana, a gente tem a geografia da população, que estuda a modificação, a migração, a distribuição da população no planeta, porque algumas áreas têm mais gente do que outras, enfim. A geografia urbana, né, que mostra a modificação, o êxodo rural, o crescimento das cidades, as desigualdades na cidade. A geografia agrária, né, que estuda as atividades primárias ligadas ao meio rural, por exemplo, a agricultura. A geografia das indústrias, né, a distribuição industrial, porque tais regiões são altamente industrializadas, o que faz tal região ser mais industrializada que a outra. A geografia do serviço, que são atividades ligadas ao setor terciário, um exemplo, o comércio, o setor de serviço, que tem bastante nas nossas cidades, são alguns dos exemplos da geografia humana, tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido um pouco, então, como é importante a geografia e como é uma ciência bem ampla que acaba estudando vários elementos na nossa sociedade. Eu me despeço por aqui e no mais que vocês tenham uma excelente semana. Abraço e fiquem bem, tá bom, gente?